gosto muito de pensar que o líder de louvor é como se fosse aquele pastor que fala lá em Isaías, que na verdade fazendo uma analogia a Jesus, né? Que ele é como um pastor que ele conduz o rebanho não da velocidade dos bodes e nem dos mais jovens ali, não é cabrito, acho que é cabrito, é um jovem, né? Mas ele vai na velocidade das ovelhas prenhas e ele leva os cordeirinhos nos braços. Então, a maneira como Jesus ele conduz o rebanho não é na velocidade dos caras que estão os mais enérgicos, os mais. Ele vai na velocidade se preocupando com o rebanho como um todo, entendeu? Então, eu tento ter esse olhar meio pastoral, me preocupando para que todos consigam chegar no mesmo lugar. Tipo assim, desde a senhorinha. Mas eu já ouvi isso de um amigo meu, né? Que me fez refletir muito. Eu ficava muito assim, receoso de cantar músicas que as pessoas não conhecem, as músicas e tal, novas assim, né? E aí, eu sou o cara que menos canta minhas músicas nas igrejas, é muito engraçado. E ele falou assim, cara, já parou pra pensar que aquilo que você está cantando, por mais que a senhorinha não saiba, pode ser algo tão diferente que vai gerar uma percepção, uma mudança, uma percepção sobre como ela enxerga Jesus, diferente. A percepção da beleza de Jesus na vista dela assim, pode ser mudada, porque a gente está cantando de uma outra perspectiva da glória de Deus. Isso me fez refletir de fato. De fato, mano, é bom que a gente cante canções conhecidas, que às vezes elas nos auxiliam, né, em congregar, em engajar, no sentido de engajar a comunidade a adorar a Deus. Mas às vezes a gente precisa cantar algo novo do que nós estamos vendo em Deus. Tipo assim, cara, o que nós estamos vendo em Deus de novo, para que Deus possa ser adorado naquele exato momento por aquilo que ele deseja ser adorado. Tipo assim, então, mais ou menos por aí. É que não existe, eu acho, uma receita de bolo, né? Não tem cara, faz isso que vai dar certo, né? A questão de adoração, acho que flui muito do espontâneo, né? Acho que todo mundo tem o YouTube hoje, né? Mas quando a gente vai olhar as canções ali, pelo menos na minha percepção, é quando tu pega canções que está escrito assim, o espontâneo de fulano com ciclano, tu consegue ver o fluir do espírito mesmo num clipe, através de uma televisão, do celular. Tu consegue ver algo muito mais entregues, tipo, natural, do que uma mensagem ela gravada ali, né? Tipo, a gente sabe que existe, né? Tu vai gravar um clipe, tu faz um ensaio, existe todo um cronograma para que as coisas aconteçam, mas o espontâneo, ele parece que ele prende mais e faz com que tu falou ali da igreja andar e adorar em comunidade, como tu conseguir levar todo mundo junto, né? Porque se tu andar muito rápido, tu vai deixar os mais lentos para trás. Então é mais fácil aqueles que andam rápido caminhar mais devagar, para todos chegarem no mesmo lugar, né? Exatamente. Tipo, que eu acho que a gente não está muito acostumado. Fala mais perto. Talvez a gente não esteja muito acostumado a como responder a um momento de espontâneo. Mas eu gosto muito de Apocalipse 4:5. Eu acho que ali é o centro do universo está ali, né? O trono de Deus, o trono cósmico de Deus está lá. Acho que a gente está muito acostumado, mas quando a gente começa a perceber ali, finalzinho de Apocalipse 4, a gente vê os querubins cantando ali, santo, 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 tal. Aquele que era, aquele que é, que há de vir. Eles estão cantando ali. A gente não percebe que, enquanto eles estão cantando, há uma resposta por parte dos 24 anciãos. Então, enquanto eles estão cantando, eles começam a responder ao cântico, que é o chamado cântico antifonal. Então, enquanto eles estão cantando aquilo que eles estão observando no meio do trono, os 24 anciãos, eles começam a responder. É uma resposta ao cântico deles voltados para o Cordeiro. E depois, mais para frente, vocês vai ver lá. Tipo, e cantava uma nova canção. Então, a nova canção, ela também acontece diante do trono, mas é uma resposta a tudo que está acontecendo em volta. Então, isso não deveria assustar a gente. Então, quando alguém estiver fazendo um espontâneo, comece a corresponder também àquilo que está sendo dito pela boca do irmão, do ministro de louvor, também falando em resposta a ele, mas voltados para o rei. Então, a gente poderia se familiarizar cada vez mais e não ser tão,
Como é que é? Awkward é... Corta essa parte. Awkward é tipo... em inglês é Sou muito estranho. ruim. Corta essa parte. O que é awkward? É que eu sei que é awkward, é tipo assim... Estranho, acho que é estranho. Voltando. Eu sei que é tipo assim, é meio estranho a gente ver alguém falando, cantando para Deus, mas a gente tem que começar a se juntar. Imagine a gente correspondendo ao que você está vendo de Deus. Aí eu começo a falar o que eu estou vendo de Deus. Bah. Porque, tipo assim, imagina, são tantos olhos olhando, e aí esses olhos estão voltados para o trono, e um que está sentado no meio do trono. E eles começam a olhar, e aí eles olham de diferentes perspectivas a beleza de Deus. Porque, cara, a gente não tem noção, tipo assim, da real glória de Deus. Tipo assim, já parou pra pensar que eu falo muito isso lá na igreja. Se eu pedisse aqui para todo mundo estar assistindo, para todo mundo estar aqui na sala, vamos escrever tudo que Deus é, que a gente sabe sobre Deus. Vamos escrever. E, mano, tudo que a gente aprendeu nesses livros de teologia que a gente leu, tudo, músicas e tal, vamos escrever. E a gente escreve. Quando a gente se depara com aquilo, fala, mano, é isso. Tudo. Anos e anos de Bíblia, estudo, a gente chegou à conclusão de que a gente definiu todas as palavras possíveis de quem Deus é. Até isso é uma sombra de quem de fato Deus é. Isso é um rascunho, a gente está rabiscando ainda a realidade de quem Deus é. Porque ao mesmo tempo que isso comunica os atributos, a beleza, a glória de Deus de uma maneira emanente, Deus ele transcende até mesmo o nosso imaginário acerca de quem Ele é. Então até aquilo que você pensa sobre Deus, Ele é mais do que isso. Até o que a gente acha que sabe sobre Deus, Ele está muito além. Então imagine como que deve ser a beleza que há no lugar onde Deus habita. Imagine as cores que devem existir nesse lugar. Imagine os sons diferentes que devem existir nesse lugar. Imagine os nossos sentidos aguçados, o corpo glorificado, nós estamos percebendo de uma maneira glorificada a glória de Deus. Imagine os ruídos, as vibrações que vai causar no nosso corpo o lugar da glória de Deus. Imagine os nossos sentidos glorificados, nós estamos diante do Rei de toda a terra. O que nós vamos perceber de muito novo que vai chocar o que a gente percebia de realidade de quem Deus é? Porque, cara, a gente causa estranheza quando a gente escuta uma música oriental, porque lá eles têm uma outra escala cromática, né? A escala natural deles não é tipo dó, dó sustenido ré, é dó, dó sustenido 1, 2, 3, acho que até o 4, se eu não me engano. Porque eles falam que o nosso dó sustenido não é tão preciso, então eles dividiram em mais. Então fica aquele negócio meio estranho, assim, sabe? Música indiana, música oriental. Se isso já causa estranheza para nós e está do outro lado do mundo, imagina os sons, porque a Bíblia diz que do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Imagine as melodias dessas vozes. Quão terríveis diz, meu Deus, espantoso é, porque a Bíblia diz que Deus é terrível e temível. Quão assombroso deve ser o lugar da glória de Deus, e tipo assim, para ponto de João cair como morto. Deve ser uma parada muito surreal, tipo assim. Então, Deus, ele é muito mais do que a gente... de fato, é uma sombra. A nossa imaginação, ela é limitada diante da magnitude e grandeza de quem de fato Yahvé é. Tipo assim, nós estamos infelizmente limitados à nossa cognição, ao nosso imaginário. Porque a gente não consegue nem imaginar. Eu gosto muito, eu falo isso muito lá na igreja também, de um conceito de analogia que Tomás de Aquino ele usa, que é Deus ele é semelhante e dessemelhante ao mesmo tempo. Por isso que os homens de Deus, quando eles vão falar algo sobre Deus, eles se limitam a parecido com, semelhante a. Porque ao mesmo tempo que é parecido, é totalmente diferente. Então a gente se limita nessa analogia. E ele fala assim, Tomás de Aquino, num livro que eu li sobre História da Igreja Cristã, do Roger Olson, ele usa o texto de Tomás de Aquino para dizer: toda e qualquer definição teológica, o parecer teológico, alguma coisa que eu vou falar sobre Deus, ele precisa necessariamente passar pela perspectiva analógica, porque Deus é semelhante e dessemelhante ao mesmo tempo. À medida que ele é semelhante e evoca em nós sensações, sentimentos, evoca em nós
características de quem ele é, porque se ele fosse totalmente distante, como que nós o conheceríamos? Então ele precisa, ele se comunica conosco, por isso que ele é um Deus que é imanente, ele toca a nossa realidade, mas ele também transcende, porque ao mesmo tempo que ele não é. Então a gente vê lá, semelhante a um cordeiro. São as únicas palavras que a gente achou, ou a única definição que nós conseguimos nos aproximar com de fato. Mas você acha que é um cordeiro? Não é um cordeiro. É um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. Que cordeiro que é esse? Então é semelhante a um cordeiro emolado. Semelhante a... tipo assim, a gente se limita a essas analogias. Então você vê tipo Isaías, Ezequiel falando assim, as rodas, semelhante a roda dentro de roda, semelhante a não sei o que lá. É tudo semelhante, porque a gente, tipo assim, a gente está limitado. A gente está fadado a limitar. O homem está fadado à limitação do seu cognitivo, da sua cognição, porque a gente não consegue ter uma... Então, por isso que até para adorar a gente precisa de Deus. Porque se não fosse espírito de revelação, como que nós teríamos cada vez mais os nossos olhos iluminados para observar a glória de Deus? Então a gente precisa do Espírito Santo para embelezar os nossos sentidos, embelezar os nossos olhos, os nossos ouvidos, para conseguirmos de alguma maneira aumentarmos a nossa percepção de quem Deus é. Tipo assim, aumentarmos um pouquinho a nossa percepção da realidade de onde Deus está. Porque se a gente tivesse uma realidade clara de quem Deus é, a nossa vida mudaria drasticamente, de fato. Mas só imaginar já é prazeroso, né? Pois é. Quando o cara começa a ler, tu começa a buscar, imaginar como seria, tipo, quando tu falou de Isaías, cara, o que esse homem realmente viu, o que João realmente enxergou, para trazer esse parecido, né, essa comparação das coisas. Se a gente só imaginar já é prazeroso, sabe? Quando a gente chega um nível de adoração, assim, que a gente fala de profundidade em Deus, trouxe o exemplo do barco ali, trouxe o exemplo do avião, que a gente precisa ter uma zona estável, que a gente se sinta confortável, mas também buscar algo mais profundo também em Deus, né? De querer de fato, não somente imaginar, mas trazer aquilo que tu tá imaginando para uma igreja, né? Sim. Porque, né, tu tá trazendo um espontâneo, tu tá com a tua visão no céu e tu tá tocando o violão ali, tá ministrando, Deus te revela algo, né? A revelação do Espírito sobre a tua vida ali, e tu enxerga os olhos dele, tu enxerga alguma coisa nele, que tu quer que a igreja também enxergue, né? Sim. Então a gente, né, tu falou de que João ele traz um comparativo do cordeiro, com certeza não é um cordeiro, mas é parecido com um, né? E, nossa, cara, como isso no conceito de adoração, isso é profundo, né? Porque tu falou sobre assim, você, né? Falou sobre, existe algo que tu tá falando do espontâneo, mas existe uma resposta dos querubins. Exato. Entre um e outro, que fazem um comparativo de algo que eles estão enxergando, que é né, de fato, o trono de Deus naquele lugar, né? Sim. Tipo, eu sei que é um comparativo meio injusto, mas é bem aquela passagem que João fala assim, ele vê o cordeiro e aí fala assim, não, fica tranquilo, o leão da tribo de Judá. Então, tipo assim, calma, eu também tô vendo uma coisa que você ainda vai perceber, entendeu? Então a gente tem eu gosto de citar muitos autores, né? O Jonas Madureira, ele fala das antinomias bíblicas. Eu gosto muito desse cara, nossa, eu gosto de verdade do Jonas Madureira. Li assim, todos os livros dele. São 3, né? Ele fala assim... Todos. Todos, né? Pô, todos. Eu fui na igreja dele esses dias aí, né? E eu queria falar assim, eu li todos os seus livros. Sacanagem, mas eu fiquei com vergonha. Mas ele fala assim das antinomias. Antinomia não é um termo bíblico, mas é um termo que é utilizado para quando uma coisa possui mais de uma definição. Por exemplo, a luz é uma onda, mas ela é uma molécula. Alguma coisa assim, definição pela física. A física diz que... Eu não sei se é uma molécula, mas exemplo, né? Mas está lá. Então, a luz ela é uma molécula e ela é uma onda. Então, são duas coisas que parecem que elas se contradizem, mas elas trazem uma clareza, uma completude daquela definição. Só que na Bíblia, a Bíblia é recheada de antinomias. Então, como assim? Você vê o cordeiro e você vê o leão. Parece que são coisas totalmente antagônicas, opostas, mas você vê que, na verdade, vão trazer uma completude, uma integralidade de quem Deus é. Então, você vê diversas antinomias. Você vê o noivo, você vê o amigo, você vê o leão, você vê o juiz,
você vê o rei, você vai vendo várias antinomias, várias coisas que parecem, ué, mas ele não é o rei? Não, mas ele é o leão. Ué, mas ele não é a porta? É, mas ele também é o aprisco. Tipo assim, você vai vendo, tipo assim, ele é o cerco, ele é tudo. Você vai vendo essas antinomias que parecem que se contradizem, mas elas vão trazendo perspectivas de um todo. De uma revelação. De um todo, a revelação de quem Deus é, de uma maneira, vou usar a palavra integral, né? Mas como eu falei, a gente não consegue definir isso, né? Então, por isso que diz, eu sou o que sou, é isso, ponto, acabou. Não preciso falar mais nada. Então, quando a gente vê isso, percebe que existem essas antinomias bíblicas, vamos colocar assim, onde, cara, eu tô vendo leão, mas eu preciso meu irmão tá correspondendo ao cordeiro, beleza, mas a gente tá falando do mesmo Cristo, entendeu? Então eu preciso entender aquilo que você está enxergando para que eu possa... Eu estava chorando, mas agora você me falou que tem o leão da tribo de Judá que venceu. Entendeu? Então, a gente precisa precisamos nos acostumar com essa ideia de tipo, o irmão está cantando, eu já fiz várias vezes, às vezes eu estou fazendo tô cantando assim, de repente eu tô só tocando assim no violão, aí o irmão começa, santo, aí eu vou na dele. Mano, é isso. Vou cantar o que você está cantando. De repente, outro irmão começou a cantar uma parada lá, eu começo a falar o que ele está falando e a gente começa a tipo, construir uma parada, entendeu? Tipo assim, com a igreja. Então, é meio maluquice. Mas cara, e só quem tá dentro vive essa maluquice, né? Mas é uma maluquice boa. Quando a gente tá... que nem quando a gente se converte, a gente entende quem é Jesus... E a gente entende quem é Jesus e a gente quer converter todo mundo e tu não consegue explicar pros caras. Não, cara. Tu tem que ver. Tudo isso que tu experimentou durante a tua vida nesse tempo, cara, não significa nada, cara, porque existe algo que... Não, mas me explica então, cara, não tem como te explicar, cara. Tu precisa ter uma... A gente pega a Bíblia toda, ela é por experiências, né? Todos os homens e mulheres de Deus, eles tiveram experiências com Deus. Sim. Alguns tiveram experiências que a gente diz mais profundas e tem outros que tiveram experiências que a gente não dá talvez tanta importância. Eu até esse tempo trouxe uma pregação sobre os grandes profetas e os pequenos, né? A gente dá empoderamento para, mas o cara teve uma experiência gigantesca e o cara é considerado um pequeno. Talvez Deus, ele dentro da adoração, ele não está preocupado às vezes com a grandeza, mas está preocupado com aquilo que a igreja de fato tem oferecido para ele, né? Que nem tu falou, não é simplesmente assim, não, agora Deus, vem que eu vou começar a tocar. Sim. Não, a busca a atmosfera, né? A gente vou falar de novo porque eu creio, provavelmente eu vou usar numa pregação e depois eles vão, né? Sobre existe uma resposta, né? Dos serafins, né? Com os querubins e existe uma resposta de um com o outro daquilo que eles estão vendo, cada um da sua maneira. Sim, da sua maneira. Mas eles estão entregando tudo que eles têm naquele lugar e existem vários sons que nem tu falou ali, né? Cara, que a gente hoje não consegue nem imaginar. Não dá. Tipo assim, a gente barra ali na nossa limitação humana, tá ligado? Tipo, a gente não consegue, porque a gente precisa de algo para linkar com aquilo que nós estamos vendo. Tipo assim, somente Deus, ele é o tal do ex nihilo, né? Criar a partir do nada. Nós vamos criar coisas a partir de algo que nós já vemos. Então a gente faz soma, a gente junta isso com isso e a gente tem um resultado. Então, para a gente definir Deus, a gente tá pegando as coisas que estão à nossa volta pra... Mano, eu acho que é isso, entendeu? Mas, tipo assim, é mais do que isso, tá ligado? E, tipo, você tava falando, me lembrou de dos profetas maiores, profetas menores, disso, né? É muito engraçado como que, na minha opinião, né? Uma das maiores características de um profeta não é tanto... Porque Deus chama de profeta um cara que não tem nenhum livro de profecia. Tipo assim, não tem nenhum livro sobre ele. Mas ele recebeu um dos maiores privilégios, que é ser chamado amigo de Deus. Tipo Abraão. Abraão foi chamado, quando ele entregou lá a esposa dele, ele fala assim para o rei: você não sabia que ele é profeta? Vai e devolve. Então, ele é chamado pelo próprio Deus de profeta, mas ele não tem nenhum livro de profecia. Mas ele foi chamado de amigo de Deus. Então, eu creio que tipo, uma das maiores características de um profeta, não tanto de profecia que ele vai ditando, mas o quão amigo de Deus ele é. Então não é sobre, tipo assim, você ser... Nossa, olha quantas profecias tem, olha o quão grandioso você é, mas quão amigo de Deus você é. Tá ligado? Então, só lembrei disso aí que você tava falando. Mas, cara, foi muito bom esse tempo, acho que já estourou teu tempo aí, né? Tá aqui. Mas, muito obrigado, de verdade, mais uma vez. O que foi, Rafa?
Ah, tá. Achei que tu ia falar alguma coisa. Cara, de verdade, muito obrigado aí, né? Por ter entregado o que você entregou, a Bíblia rosinha aí da minha mãe. Aí, ó. Né? Minha Bíblia ficou lá na igreja, onde estava de conferência. Cara, de coração, valeu. Tamo junto, mano. Cara, e mais uma vez, né? Que Deus continue guardando o teu coração aí. Obrigado, de verdade. É nóis, mano. É nóis. É nóis. Fechou.